passada nós fechamos o livro de Ageu, e o livro de Ageu ficou bom, né? O livro de Joel, eu confundo Ageu com Joel, só depois que tu fala que tu percebe, né? A postura de Joel, o tempo de Joel, como eu disse para vocês, nós falávamos na aula passada, e o tempo de Joel não é determinado no período profético. Esse período profético dura um tempo de 400 anos, vai do ano 800 até o ano 400 a.C., né? Nós estamos falando de um tempo decrescente, né? Então, quando Joel fala sobre isso, Joel é o primeiro, e chegamos até um consenso, não uma conclusão, mas um consenso, que o livro de Joel é um dos primeiros livros escritos, por causa do período que ele ainda não fala sobre cativeiros, essas coisas, né? Como ele não fala sobre o cativeiro babilônico, não fala sobre o cativeiro assírio, então o material que ele fala, da maneira que ele fala, a gente chega a um consenso que ele foi um dos primeiros a profetizar. Então, levando-se por esse lado, ele foi companheiro ali de Oséias, de Amós, de Miqueias, de Isaías, dentro desse contexto, que foram os primeiros a profetizar, né? E é lindo você observar, porque o Joel, ele fala de algo que ultrapassa qualquer limite da sabedoria humana, qualquer entendimento humano da época. O 2, é 2,18 ou 2,28? 2,28, né? Vamos abrir o livro de Joel. Só para a gente pegar o fio da meada. Promessa do Espírito Santo. Isso, exatamente. Quem achou pode ler. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Tá. A aula passada nós falamos sobre uma colocação dele aí, né? Quem não estava em aula semana passada? Quem não estava? Tá. Para quem não estava em aula, então, para quem estava, fique quietinho aí, tá? Para quem não estava em aula, o que ele falou de diferente aí? O que ele falou de... O que vocês acham no que ele falou nesse texto? O que tem de diferente? O que tem de extraordinário, assim, de estranho? Vamos entender isso aí. Seria um depois? Dá para entender que tem que ter algo a ser cumprido? Não, ele está falando que depois é a profecia, já está dentro de um tempo. Ele está falando que um tempo vai acontecer. Mas o que aconteceu? O que ele falou que vai acontecer? Onde está o estranho aí, no entendimento da gente? Ou no entendimento dele no momento? Alguém consegue ver? Não? Uma das coisas lindas, que nós nem comentamos, acredito, na aula passada, foi o fato de os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Então, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que a palavra profética não estava resguardada somente a um determinado grupo de pessoas. Não sei se vocês entendem. Qualquer um poderia profetizar. Os vossos filhos e as vossas filhas. Ele não nomeou. Ele só falou os filhos e as filhas. Aí generalizou. Qualquer um pode profetizar. Mas depois disso ele falou algo que é estranho. É estranho. Que os velhos terão sonhos? Que os velhos terão sonhos? Tá. Por que é estranho isso? O que vocês acham? Quem mais? Porque depois de velho, com 80 anos, vou ficar sonhando com a velha. Tem tempo de sonhar? Tem, né? A Bíblia fala que depois de 70 é só pago. Ó, só papo, hein? Não
Hoje não pode, gente. Hoje não pode ter agressão que está sendo filmado. Hoje eu tenho que me comportar, né? É exatamente a minha cara está sendo focada, né? Tá. O que mais? O que mais vocês viram aí? Vamos lá, vamos, gente. Hã? Os jovens serão visionários. Vamos? Ninguém se arrisca? Questão do Espírito Santo ser derramado. O Espírito Santo sendo derramado já era ele foi o primeiro que profetizou essa linha. Tá? E o que nos chama a atenção, então. Oi. Que tipo de sonhos serão esses que os velhos iam ter? Já te explico. Já. Dentro desse contexto dele, quando ele fala que o Espírito Santo viria, é interessante a gente lembrar que Joel está falando no tempo de quem? Quem é que está sendo o administrador da terra no momento? Quem? Nós tivemos 3 administrações, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No tempo que Joel falou, quem está administrando? O Pai. Entendeu? Então Joel fala no tempo do Pai. Para ele falar que vai vir um tempo que vem o Espírito Santo, é lógico que teve que vir Jesus para depois vir o Espírito Santo. Então ele falou que quando viesse o Espírito Santo, algo extraordinário ia acontecer. Interessante, Pedro, nem o Espírito Santo sabemos quem é direito. Não sabemos quem é o Espírito Santo direito. E quando viesse o Espírito Santo, iria acontecer algo extraordinário. E aí onde ele fala do algo extraordinário. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Quem tem sonho é jovem. Quem tem visão é velho. Não sei se vocês entendem isso. Como é que chegaria um tempo em que o Espírito Santo viria sobre os seus filhos, em que a nossa idade não iria pesar? Vocês entendem? Eu quero sonhar, eu posso, mesmo... Na tela, tá, isso aí. Viu? Eu posso sonhar mesmo com 70 anos. Viu? Viu, Michele? Tu passou bem por aqui, ó, pra você filmar lá. Tá? Então, o que acontece? Ele fala de uma era diferente. Ele fala de um momento diferente em que a humanidade iria aproveitar. Será que temos aproveitado esse momento? Será que temos visto isso? Será que temos vivido isso? Porque ele falou assim, esse tempo vai ser um tempo em que todos os vossos filhos e as vossas filhas, quando ele fala isso, ele fala assim, o povo que virá depois. Qualquer um de nós podemos profetizar. Nós falávamos sobre isso lá embaixo agora. Não é isso? Falávamos sobre isso lá embaixo agora. Isso não é no milênio, não? Hã? Isso não é no milênio, não? Não, senhora. Porque hoje está difícil. Se o que nós temos para nós como direito a gente deixar para o milênio, a gente está deixando para os outros. Vocês entendem? Quando Deus... Então, Michele, a gente vai para o contexto de quando Deus deu uma terra que manda leite e mel para eles, eles não aproveitaram a terra e tiveram que sair dela. A terra ficou para outros. Então vai acontecer com a gente a mesma coisa. O Espírito Santo veio para nos transbordar, para nos dar tantas coisas, e aí nós, por não sabermos viver isso, por não procurarmos, né? A palavra ela é o veículo de entendimento das coisas espirituais. Se nós não nos aprofundarmos na palavra, não. Então nós não vamos encontrar. Tá? Então nós falávamos isso, a gente tem batido nessa tecla de uma expressão de Paulo. A aula passada nós colocamos todos os textos, hoje eu não vou lembrar mais. Essa promessa se cumpre no Pentecostes, não é? No dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes. Acho que pode. Tá. Quando a gente vai falar sobre isso, a gente pega o tempo de Joel e a gente... Se você pega o tempo de Joel, que o Espírito Santo vai fazer alguma coisa que é capaz dos homens viver. Quando nós falamos de sobrenatural, o que é sobrenatural? A palavra sobre significa acima, entendeu?
Se é sobrenatural, então é acima do natural. Se é acima do natural, a palavra ela tem que se cumprir exatamente acima do natural. Você tem que viver as coisas acima do natural. Acima do natural é normal você estar falando que nós estamos em crise, é normal você estar falando que nós estamos em dificuldade, é normal você falar que a igreja é fria, é normal você falar que nós estamos assim mesmo, que a maioria dos nossos líderes estão corrompidos, não só no nosso país, não só a política está do jeito que está, porque a igreja, que é a liderança maior, também está corrompida. Nós queremos limpar os de fora, é como se nós tivéssemos aquela parábola lá do camarada que queria limpar, tirar o cisco do olho do outro com um argueiro no olho dele, entendeu? Então a gente quer transformar o outro que está errado, e a gente não transforma os nossos próprios erros, a gente não cuida dos nossos próprios erros. Então o Espírito Santo veio para dar para nós esse termômetro, não para que a gente visualize a vida do outro, mas que a gente cuide da nossa. E aí, transformando a nossa vida, nós com vidas transformadas, nós seremos capazes de transformar as outras. Se nós formos capazes de transformar a nossa, nós seremos capazes de transformar as outras. O problema é que a gente quer transformar as outras sem transformar as nossas. E aí fica difícil, porque o Espírito Santo não trabalha do lado de fora, ele trabalha do lado de dentro. Entende? Ele trabalha do lado de dentro, então a primeira limpeza tem que ser do lado de dentro. Depois que ele trabalha do lado de dentro, então vocês veem o que vai acontecer. Depois que ele trabalha, que é a maneira dele trabalhar. Quando nós falamos na aula passada sobre o livro de Jó, como é que chama? A reunião que teve, né? Você pega esse texto. Eu tive cuidado de ver o que as pessoas estão falando sobre isso. Aí você vai falar assim, onde estava o Jó? Põe isso na internet para você ver que monte de asneira que o povo fala. Que monte de besteira que o povo fala. A maioria deles bate a tecla que é no céu. No céu mesmo. Aí uma pergunta de para o camarada que falou que é no céu. Ué, se o diabo foi expulso de lá, por que ele está na reunião lá no céu? Porque Deus é Deus. Deus pode chamar o diabo para a reunião a hora que ele quiser. Vocês entenderam? Não? E aí a gente tem que engolir essas respostas quando não procuramos na Bíblia a resposta. Tá? Então é lógico que se não foi, se Deus estava nesse lugar, presta atenção, nós estamos falando de Antigo Testamento. Vamos ter que entender primeiro o contexto. Nós estamos falando de Antigo Testamento. Em Antigo Testamento Deus vem à Terra? Não. Por quê? Por causa da maldade da Terra. Então Deus não vem à Terra no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, por exemplo, no Antigo Testamento, no Novo, agora pior ainda, né? A situação do diabo ela só vai piorando, né? A situação do diabo ela só vai piorando. Mas depois que ele caiu dos céus, ele perdeu o direito de estar nos céus. Só que Deus deu para ele um lugar, onde estão os principados e as potestades, lembram? Aí o Paulo chama esse local de regiões celestiais. Quando nós estudamos o livro de Jó, nós vemos que há essa reunião. E essa reunião é onde? Alguém consegue ler esse texto aí? Não. Qual o texto? É Jó, capítulo 2. Capítulo 1, versículo 6, o início, no 6, né? Logo no início. No dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. No dia que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, nós precisamos entender que Satanás estava num lugar que ele tinha direito de estar. Por que ele estava entre os filhos de Deus? Era num local, então, que ele tinha direito. De onde ele tinha direito de estar? Das regiões celestes para baixo. Tá? E quem eram esses filhos de Deus? Os anjos. Do céu para as regiões celestes, Deus. Das regiões celestes para a terra, o diabo. Então eles se encontraram num ponto de encontro em que era o ponto de encontro dos dois. Vamos entender. Deus só vem. É o limite. Deus só vem até as regiões celestes por causa da maldade do povo.
E o diabo só vai até a região celeste por causa da maldade dele. Entenderam, né? Porque o céu não pode ter corrupção. Ele se corrompeu, então no céu não entra. Tá? Então, para lá não volta. Então, como que você vai entender essa postura? Nós estamos na terra. Aqui é onde está Deus, né? O trono de Deus. E as regiões celestes. Leiam nas Bíblias de vocês que eu quero ver em comentários diferentes, em traduções diferentes. Capítulo 1, versículo 20 de Efésios. Eu manifestou em Cristo, ressuscitando os mortos, e colocou a sua direita nos céus. Qual que é, professor? Capítulo 1, versículo 20 de Efésios. Outro lê para mim, por favor. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e pondo a sua direita nos céus. Tá, alguém tem uma versão diferente, eu quero uma versão diferente. Pode ler, lê. O qual é o seu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. A minha Alguma versão está errada. Alguma versão está errada. Essa aqui eu li, aquela que eu mandei mensagem para o senhor. Essa aí. Então, essa fala nos céus. Essa fala nos céus. Os céus está certo. Efésios 1, 20, Fala né? sua direita no céu. Nos céus, né? Quem tem nos lugares celestiais? Eu. 1, 2, 3, 4. A minha versão, sinceridade, eu não lembro. Não, e eu vou explicar para vocês. Eu vou explicar porque eu não lembro. Porque eu tenho as versões todas, né? Porque você está falando, então você tem que conhecer a outra. Aí na hora de saber qual que é essa mesma minha, vamos lá. Lugares celestiais. Essa é errada. Essa é errada. Oxi! Por Lugar quê? celestial é sempre o... É? É errado. É. Que manifestou em Cristo, Ele tem no céu. ressuscitando. Então, vamos Que entender. Cristo foi para o céu, né? Vamos entender. É porque eu peguei o versículo assim abruptamente e joguei para vocês. Entendeu? Aí um fala uma coisa, outro fala outra. Tá? Se você não lê o contexto, você se perde. Porque esse texto fala que Cristo está sentado à direita de Deus nos lugares celestiais. É isso ou não é que está escrito na nossa versão? Aqui no James fala. Nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais, lugares Nas celestiais, as regiões. regiões celestiais, mesma coisa. As regiões é um limite. Sim. Aqui no James, esse mesmo poder agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. Esse versículo, ele deixa a gente meio preocupado. Agora, lê o seguinte, lê o 21. Lê esse aí, já que tu está aí. 21. Desculpa, tu saiu, né? Quem tem o 21 pode ler. Lê aí. Pode ler? Que a gente vai ler outros. Muito acima, Sim, continua. muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome, que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Presta atenção nesse texto. Fez sentar à sua direita, muito acima de todo o principado e potestade. É assim que está escrito? Todas as versões, todas, não está escrito? Muito Todas. acima de Muito todo governo acima. e autoridade, poder e domínio. Então, mas acima. Acima. Não está falando no mesmo nível, está falando acima. Tá? Ou acima ou muito acima. Isso, é. Tá. Mas percebam que não é nas regiões celestes, porque se está muito acima, então nós estamos falando do trono de Deus. Todo principado. Ele está acima de todo o principado. Tá? Todo o principado e potestade só vai até as regiões celestes. Se Cristo tivesse sentado ali junto com Deus ali, ele não tinha alcançado então a vitória. Vocês entenderam o texto ou não? Por isso que umas versões, eu não digo que a Bíblia está errada, viu gente? Outro dia fala, não, o Suíris falou que a Bíblia está errada. A Bíblia não é a Bíblia errada, é tradução. Agora, por tradução, a gente tem que tomar muito cuidado.
Porque se eu erro por tradução, a tradução da Bíblia errada, vocês acreditam que a tradução... Eu não sei se eu já li com vocês uma tradução de uma Bíblia errada aqui, que dá um ciricutico na nossa mente aqui, que é uma brincadeira. Tiago, né? Já lemos aqui, né? O texto de Tiago está escrito assim: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo quando caíres em várias tentações. Meu pai. Está escrito isso na Bíblia. Tiago capítulo 1, versículo... Ai, Jesus. Tiago, capítulo 1. Acho que é 3, 4, 5. Vê aí. Tiago 1:2. Leia. Meus irmãos, tende grande gozo quando caírem em várias tentações. Aí. Você vai cair na tentação e você vai ter gozo Se for ainda. pregar só esse texto, Se for ficar nesse texto aí, você está morto. O próximo texto explica. O problema somos nós. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Aí, isso é o texto. Está vendo? Meus irmãos têm por motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações. Entende? Porque o Tiago, nesse contexto aí, ele está falando do versículo 2 até o versículo 12, ele está falando de provações. Do versículo 13 em diante, ele vai falar de tentações. E aí na tradução, nessa tradução aí, a tradução saiu, entende? Saiu dessa maneira. A minha está tentações. Tentações. Na NVT, aquela lá que você leu, está diferente. Na NVT, ele ressuscitou Cristo dos mortos e fez assentar no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. 21. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas desse mundo, mas também no mundo futuro. Tá. Na tua versão aí mudou um pouquinho nos domínios celestiais. Então é área de domínio de Deus. Até aí tudo bem. Agora, lê para nós o capítulo 2, versículo 6. Só para eu ver a tua versão aí, que aí já te falo já se está certo ou outro. 2,6. Isso. De Efésios. Isso. Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais. Nos domínios celestiais. Então o teu texto lá... Estamos em Cristo Jesus. Então o teu texto lá também está fora. Está fora da tradução. Por quê? Porque ele fala que o domínio celestial... E esse é o problema, gente. Porque é uma área... como é que eu posso dizer? É um material não de domínio público. Não é um material de domínio público. Então a pessoa confunde muito a mente. Se você confundir a mente nisso, você falha. Porque Cristo não pode estar. Cristo ele levou os filhos a... Quando nós vemos o texto lá de... Sim, não é naquele texto, é capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7 e 8 de Efésios. Capítulo 4, versículo 7 e 8 de Efésios. O que está escrito? 7, 8. Isso. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, por meio de generosidade de Cristo. Porque isto, as Escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Quando ele subiu às alturas, ele levou muitos prisioneiros. Vamos entender a questão de tradução, né? Cativo. Então, quem traduziu a palavra cativo, na versão dele, traduziu a cativo como preso. Porque a palavra cativo é preso. Se você pegar a palavra cativo, significa preso. Se você conjugar o verbo cativar significa tomar para si. É duas palavras totalmente diferentes. O meu está falando aqui, levou cativos muitos prisioneiros.
Não é a mesma coisa? Então, Se você falar assim, levou o cativo, a versão dá para você até entender que ele fala assim, levou o cativo aqueles que estavam prisioneiros. Nesse momento aí, o Paulo está explicando o que aconteceu com essa subida de Jesus. Quando ele subiu, esse texto aqui é explicando mais ou menos, ou exatamente, né? Não mais ou menos, né? Explicar mais ou menos a Bíblia não explica, né? A Bíblia explica exatamente. Mas o capítulo 16, é isso? 16 de Lucas, o rico e o Lázaro, é isso? 16, a parábola do rico e do Lázaro. Então, peguem lá para que vocês vejam. É versículo 18? Onde ele fala assim, 19 começa. Isso, 19, então leia. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Continua. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. Continua? E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Perceberam não? Primeiro problema que a gente tem com esse texto. Primeiro problema. Esse texto é o quê? Isso é o quê? Uma parábola. Parábola é o quê? Comparação. Os teólogos matam esse texto. Porque é uma comparação. É uma parábola. Agora deixa eu falar para vocês. Quem falou essa parábola? Jesus falou alguma coisa errada? Então eu vou acreditar nessa parábola. Vocês entenderam? Vocês entenderam ou não? Então eu derrubo a teologia quando eles falam isso. Mas é uma parábola. Mas é uma parábola. Ó, gente, não interessa o que é. Quem falou foi Jesus. E Jesus não vai inventar uma coisa. Jesus vai falar o que é certo. Ele não inventa, ele fala certo. A sua palavra é corretíssima. Então quando ele fala isso, exatamente era isso que acontecia. Nós estamos no tempo dele, ele explicando o que acontecia. Então os mortos que morrem em Cristo vão para o seio de Abraão. Os mortos que morrem sem Cristo vão para o Hades. E aí, esse momento, por quê? Porque o homem ainda não tinha sido, o pecado do homem ainda não tinha sido pago. Então o homem ainda não podia, o homem não tinha acesso a nada do que era direito à coisa celeste. O homem estava vivendo somente num plano terrestre. Não sei se vocês entendem, daqui em diante que a gente tem que desenvolver a mente nossa, porque senão a gente fica aqui, no plano terrestre. Quando o rico morreu, foi para o Hades. Quando o mendigo morreu, foi para o seio de Abraão. Só uma ressalva. Não era porque ele era mendigo que foi para o céu, e não era porque ele era rico que foi para o inferno, tá? Esse rico não quis fazer aquilo. O homem mais rico da terra foi o cara mais abençoado por Deus. O homem mais rico da terra. Era o homem mais rico da terra do seu nome, o Jó, do seu tempo, tá? O Salomão foi um dos homens mais ricos da terra, Deus o abençoou demais,
Tá? Ele perde esse contexto, essa ligação com Deus, volta essa ligação para o final da vida, tanto que os livros que a gente tem de estudo de Salomão mostra ele um homem recuperado. A teologia fala que Salomão morreu desviado. Não sei se alguém já ouviu falar isso. Isso é mentira, gente. Salomão escreveu no final da sua vida um livro para nos ensinar a viver na sociedade, Provérbios. Nos ensinou um livro para viver na igreja, Eclesiastes. E nos ensinou um livro para viver com uma mulher só, o resto da tua vida. Cantares de Salomão. Entendeu? E ele sabia o que é viver com uma mulher só. Entendeu? Não? Quem tem uma mulher só tem um problema. Tava indo tão bem, né? Por que elas ligam? É brincadeira. Era só para ver se vocês estavam acordados. Era só para ver se vocês estavam acordados. Quebra-gelo. Isso, quebra-gelo, né? Quebrou o nariz das meninas, né? Vamos lá. Então, o rico está aqui no Hades. O rico está aqui no Hades. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Era um local de mortos em Cristo e de um local de mortos em Cristo, onde eles se viam um ao outro. Não sei se vocês entendem isso. Um estava vivendo num plano divino e o outro estava vivendo num plano diabólico. Só que eles estavam se vendo. Percebam que o rico, o Lázaro não falou, né? Deixa eu passar para lá, né? O Lázaro não falou isso, falou não? De jeito nenhum, né? Mas o rico falou, né? O rico falou, deixa ele passar para cá, manda ele vir, tal, manda ele fazer isso. Ele falou, não, entre vós há um grande abismo, de sorte que os que estão aqui não vão para lá, nem os que estão de lá vêm para cá. Ou seja, morreu, já está destinado o lugar. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Ao homem está destinado a morrer uma vez só. Depois disso vem só juízo. Segue-se o juízo. É isso mesmo, né? Confere o texto. 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vem depois disso o juízo. Só o juízo. Então, ele morreu, depois que ele morreu, ele já está com o lugar no destino. A destinação dele já está pronta. Entendeu? Depois que ele morreu. O que ele fez em vida, o que nós fazemos em vida, declara o local onde nós queremos viver a nossa eternidade. É aqui onde nós escolhemos onde queremos viver. Pastor Raimundo até tem uma palavra até meio dura, né? Fala, gente, você pode até viver sem Cristo, mas morrer sem Ele você não pode, porque você vai para o inferno. Entendeu? Ele explica isso, não que a pessoa viva sem Cristo, né? Mas ele quis dizer que as pessoas têm a oportunidade até a hora da morte de aceitar Jesus. O problema é ir para o inferno. Isso até antes de Cristo, porque Cristo está falando aí em Lucas, ele ainda está na terra, ele está andando na terra contando como é que funcionava, como é que funciona as pessoas que morrem sem Deus e as pessoas que morrem com Deus. Existia um local chamado Seio de Abraão, onde os mortos em Deus iriam, esperando a glorificação. E existia um local onde os mortos sem Cristo ou sem Deus ficavam, esperando o lugar para inaugurar o lago de fogo e enxofre, né? Que eles estão aqui ainda esperando. O Paulo fala que houve um momento nesse trabalhar, e aí eu quero que vocês entendam muito bem o que foi que aconteceu aqui, gente. Porque Cristo veio e morreu por nós e nos deu acesso ao céu. Aí nós estamos vivos, já esperando os céus, não é isso? E quem morreu antes dele? Porque quem morreu antes dele não tinha acesso às regiões celestes. Aí né, onde entra aquela parte de Efésios, Qual parte? ele levou o cativo. Está na aula. Tu viu? Boa menina. Nota 10. Então foi exatamente isso que ele fez. Ou seja, Cristo, ele não só fez um benefício para os que estavam vivos, mas ele fez um benefício para quem viveu com Deus e já tinha morrido. Porque eles estavam vivendo num plano celeste, num plano divino, desculpem, estavam vivendo num plano divino, porém ligado à terra ainda estão no mesmo nível. Não dá para o céu e o inferno ficar no mesmo nível, não sei se vocês entendem isso.
Aqui, quando eles estavam mortos, estavam no mesmo nível. Aí, Cristo, esses aqui, Rodrigo, eles estavam então, mesmo que no seio de Abraão, mas eles estavam em cativeiro. Porque eles não tinham acesso a nada celeste. Então eles estavam em cativeiro. Como é que o teu falou? Eles eram prisioneiros, a tua versão fala. Eles eram prisioneiros. Por quê? Porque eles estavam presos a esse sistema ainda. Estavam presos a esse momento aqui ainda. Quando Cristo morre, o Paulo explica direitinho que ele pega e fala o seguinte, olha, Paulo, aonde está? Aqui. Ele tira eles daqui, certo? O abismo continua, né? Deixa o abismo para os meninos aí, pronto, fica aí com o abismo para vocês. Ele pega eles que estavam aqui e leva eles para onde? Para onde? Para cá, ó. Para cá. Porque nós precisamos entender o que ele está falando. Ele não levou nós para sentarmos à sua direita. Nós ainda não estamos sentados à direita dele. Entende? Nós ainda não estamos sentados à direita dele. Quando ele fala à direita dele nos lugares celestiais, que é a versão do capítulo 2, versículo 6, ele está falando a nossa posição hoje. Mas esses aqui eles levam para cá, já para eles ficarem numa posição por direito. Eles já estão lá numa posição por direito. Aí vocês me perguntam hoje vocês me perguntam, onde é que está o Enoque? Onde é que está o Elias? Eles estão exatamente aqui nas regiões celestiais. É o texto que fala debaixo do trono de Deus. Debaixo do trono do Cordeiro. Eu não lembro onde está esse texto. Alguém pode encontrar esse texto para nós, não? Mas acho que ainda não está em Apocalipse. É Apocalipse? Não tem uma versão mais para cá? Não, um versículo mais para cá, não lembro. Mas essa expressão debaixo do trono do Cordeiro é exatamente isso. O trono de Deus está aqui, então nós já estamos posicionados. Por que o Paulo fala essa questão de posicionados? Porque nós temos que entender qual é o papel da igreja. Tá? Eu preciso... É 8h15 aquele relógio, está certo? Tá. Eu preciso fechar hoje isso com vocês para que vocês levem na mente aonde nós estamos hoje e o que aconteceu com o domínio de Satanás. Aqui não é uma região de domínio dele? As regiões celestes não era uma região de domínio dele? Então até o final da aula vocês vão ver o que aconteceu aqui. Mas, e quem morreu sem Cristo continua no mesmo Continua lugar? lá. Continua lá. Não houve mudança nenhuma. Continua sendo até hoje. Até hoje quem morre sem Cristo vai se encontrar lá com aquele currículo lá. Está juntinho com ele lá. Vai se encontrar com ele. Entende? Vai se encontrar com ele. Então quem morre sem Cristo continua naquele mesmo local. Tá? Mas não se fala mais Hades, né? Hã? Não se fala mais Hades. Fala. Eu não quis ver falar. Fala. né? Na verdade, eles confundem porque o Hades é uma palavra hebraica e Sheol é uma palavra grega. Então Hades e Sheol, que significa quase a mesma coisa, os camaradas traduzem por inferno. Entendeu? Não? A mesma palavra, uma Hades ou Sheol, algumas bíblias falam Hades, a outra vai falar Sheol. Não sei se alguém percebeu isso aí. Isso daí também é como se fosse o céu, né? Meio inferno e tem o inferno mesmo, que vai só no final. Então, o que está acontecendo aqui? O inferno, propriamente dito, ele já existe, mas ainda não foi inaugurado. O céu, propriamente dito, já existe, mas ainda não foi inaugurado. Não, então eu estou falando, ali é regiões celestiais. Aí é como se fosse uma sala de espera, né? Apocalipse Uma sala de espera do inferno. Como nós temos Um de cada vez, peraí. Como é que é? Fala aí. Né, que o Hades ali é como se fosse uma sala de espera do Isso. inferno. Não, exatamente. Dentro. Cadê o azeite? A gente queria que você continuasse. Ficou todo mundo esperando. Apocalipse 6, 9. Pode falar. Pode ler, por favor. Quando ele abriu o quinto selo, e vi debaixo do altar, outra tradução vai dizer trono de Deus, Isso. as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que os sustentavam. Mas eu acho que ainda não é esse versículo.
Ainda não é esse texto, ainda tem um outro texto, desculpa que eu não... Ainda tem um outro texto para explicar. Os mortos sem Cristo hoje estão debaixo do trono do Cordeiro. O texto diz exatamente assim, não é do trono de Deus, é do trono do Cordeiro. Debaixo do trono do Cordeiro. Liga para a tradução, né? Tá? Essa expressão, quando Efésios capítulo 4, versículo 8, capítulo 4, versículo 8 fala que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, tá? O levar cativo não é levar os presos, ele que levou cativo, então ele não levou ninguém preso, vocês entendem? Ele cativou os que estavam presos. Então eles estavam presos aonde? Eles estavam presos nesse plano. Vocês entendem assim, gente? É confundir muito a mente de vocês, não dá para entender. Ele pegou o cativeiro, uma vez agora não existe mais. Na verdade, ele entendeu, Paulo explicando. Conseguiu achar outro? Não, é esse mesmo. É debaixo do trono do Cordeiro, a versão que eu quero. Tá? Então, quando ele leva cativo, o cativeiro, esse cativo não é a palavra cativo, preso, é o verbo cativar. E o verbo cativar é tomar para si. Ele conquistou, através da morte dele na cruz, ele conquistou aqueles que já estavam mortos, ele os conquistou e ele os levou para si. Ele levou para debaixo do trono do Cordeiro. O trono de Deus está aqui, Cristo está sentado à direita de Deus, embaixo do trono do Cordeiro, regiões celestes. Essa área aqui era uma área de domínio. Por quê? Porque aonde o inimigo vive na terra, a pergunta de Deus para o diabo em Jó é essa: de onde vem Satanás? Aí ele responde para Deus: eu venho de andar pela terra, rodear pela terra e passear por ela. E Deus falou alguma coisa para ele? Não falou nada, porque é o direito dele, tá? Então o direito dele aqui, mas ele almeja o céu, né? Ele não queria o céu. Então vamos entender, o local de domínio dele, regiões celestes. O local de domínio dele, regiões celestes, a área de domínio de Satanás. Quando Cristo morreu, ele pegou os que estavam mortos, levou para as regiões celestiais, nos pegou vivos e nos posicionou. A nossa posição é assentados nas regiões celestiais. Vamos ver o texto, não? Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele nos abençoou com todas bênçãos. Que tipo de bênçãos? Espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais, nos lugares celestiais. Ou seja, qualquer bênção, foi onde eu falei para vocês ali, o que você falar, se você for divino, presta atenção, não vai ficar falando que Deus é obrigado a fazer o que eu falei, mas se eu estiver ligado a Deus, o que eu falar, Deus faz, porque eu sou igual a Ele. O Paulo chegou uma hora, e aí questionam o Paulo nesse contexto de 1 Coríntios capítulo 7, acho que sim, acho que 1 Coríntios capítulo 7, ele está dando uma explicação para jovem, para solteiro e para casado. Aí chega um determinado momento que ele fala assim: isso digo eu, não o Senhor. A teologia fala que ele não pode escrever aquilo, que aquilo é vontade dele, e a Bíblia não tem vontade do homem, a Bíblia só tem vontade de Deus. Então por que ele fala isso digo eu, não o Senhor, e está lá registrado na Bíblia? Por quê? Porque ele e Deus era a mesma coisa. No momento em que você está falando por Deus, você e Deus é a mesma coisa. Vocês entendem isso, gente? Como? Vocês entendem isso? Então, Então, quando você... O Paulo, ele usou um momento
Esse material nosso vai explicar por que o Paulo tinha aquela vida. Como que ele conseguia viver daquela maneira? Porque é impossível, a gente acha que é impossível um homem viver desse jeito. As palavras que ele ministra, a maneira com que ele fala, ele parece que ele vivia num outro plano. Onde é que o Paulo vivia? Nas regiões celestes. Ele entendeu isso. Quando que o Paulo entendeu isso? Aí é onde está o problema. Quando que o Paulo entendeu isso? Há um texto, Filipenses capítulo 3, versículos 4, 5, 6. O Paulo vai dar praticamente uma explicação de quem ele é e de quem ele era. É bonito, né? Porque a linguagem que ele usa de saudação inicial, né? Uhum. Uma fala simples. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ele começa numa fala simples. E ele já vai te levantando, ele já vai te posicionando, ele já vai te tirando do plano terrestre. Essa é a função do Espírito Santo que veio à terra para cuidar da igreja. E pode ver que todas as palavras dele é para levar as pessoas para lá, para nos posicionar. Qual foi o texto que eu falei mesmo? Filipenses capítulo 3, versículos 4, 5, 6. Alguém lê para nós, por favor, aí. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se alguém outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Para um pouquinho. Desculpa, só para aí. Presta atenção no que ele fala, gente. Se a gente esquecer dos detalhes, a gente se perde. Ele fala assim, se alguém quiser se vangloriar, eu tenho um motivo maior ainda. Se for para se vangloriar, eu tenho um motivo maior ainda. Porque vocês não estão pensando que vocês estão falando com qualquer um. Desculpa a maneira que eu estou explicando ele. Ele fala assim, eu fui circuncidado ao 8º dia. O que significa circuncidado ao 8º dia? Exatamente o dia exato, o dia correto para circuncidar o menino. 8º dia. Não me perguntem por que eu não sei. Tá? A ciência fala que é porque nesse dia o órgão do menino estava estava desenvolvendo para... Era o melhor dia. Não sangrava, não sei o quê. Ficou alguns detalhes científicos para essa coisa. Mas, fora o detalhe científico, havia uma palavra de Deus, que ao nascer, o menino, ao menino ser desmamado, era levado para ser circuncidado, certo? Quantos dias o menino era desmamado? Desmamar significa o seguinte, quando está livre já passou daquele momento que você está sendo alimentado pela sonda, né, vamos dizer assim, aí ele nasce, aí ele está naquele desespero, porque houve uma mudança, não é isso? Aí no 8º dia, aquela mudança já está normal para ele, já normalizou, agora ele já é terreno. Entende? Então esse dia, a partir do momento que ele já se considera um terreno, é a hora dele então fazer a circuncisão. Circuncidado ao 8º dia. Aí ele fala assim, eu sou da linhagem de Israel, eu sou da tribo de Benjamim. Entendeu? Eu sou fariseu. Eu sou fariseu. Segundo a justiça que há na lei, eu sou fariseu, pelo zelo da lei eu era perseguidor da igreja. Por que ele fala eu era perseguidor da igreja? Por zelo na lei. Porque tudo que ele fazia, o Paulo entendia o evangelho como algo que vinha para tirar o judaísmo da história, o judaísmo que está em evidência. Então ele não estava fazendo uma coisa errada, ele estava fazendo uma coisa que ele achava certa. Entendeu? Por zelo da lei, eu era perseguidor da igreja. Daí o que mais pega depois? Pela justiça que há na lei, eu era o quê? Irrepreensível. Então ele não se transformou um cristão autêntico, ele era autêntico antes de ser cristão. Vocês entenderam ou não?
Se o camarada já é o que é lá fora, quando vem para cá, aí ele arrebenta. Há uma mudança muito grande. Você pode vir sem valer nada de lá de fora. E quando você vier para cá, você muda. Mas o Paulo já veio com essa convicção. Tudo que ele fazia, ele já tinha uma ligação com Deus. E aí ele fala que nesse momento aí agora, ele faz isso. Só que aí, essa história do Paulo, contando essa história do Paulo, ele participa de um momento lindo, que é no capítulo 7 de Atos, da morte do Estevão. Vocês lembram disso? Nós fechamos a aula passada com isso, né? Praticamente encerramos a aula. Mas a aula passada nós fechamos com isso, com a morte do Estevão. Capítulo 7, versículos 54, 55, 56. Dá uma lida para nós aí, por favor.